Transforme com a Natália. A primeira coisa a se fazer é analisar a foto, gente. Qual que é a diferença de um molde para o outro? Então, o molde que eu vou estar usando como base aqui é o molde que eu tenho pronto lá à venda, tá? Eu tenho um vídeo de modelagem da saia também, se você quiser aprender a fazer. Ou comprar o molde à venda. Lembrando, gente, que saia é um retângulo grandão, não tem cava, esse tipo de coisa. Então, depois não adianta você falar, eu comprei um molde, mas é um quadradão. É uma saia, não tem o que eu fazer, tá? Essa saia, ela não tem cos, é um elástico costurado na própria saia, né? O cos dela não é separado. Então, vamos analisar, ó. Aqui eu tenho duas fotos, tá? Pra ajudar. O do body, eu já tenho ele pronto à venda também, se vocês quiserem comprar, já está no site. É o body de malha, bebê. Essa saia é a saia simples, então, o que que eu vou reparar aqui? Aqui, pra mim, parece que o cos está separado. Se você quiser fazer o cos separado, também dá. Eu vou explicar no vídeo como faz pra você tirar o cos de lá e fazer ele separado, tá? Aí, nós vamos, né, a diferença que tem é esse suspensório aqui, que no meu molde não vai suspensório, porque é uma saia só, simples, né? Então, pra você fazer esse look aqui, você vai ter que fazer esse suspensório e esse babado também. O pessoal tem muita dificuldade na hora de fazer esse tipo de babado. Então, eu vou explicar pra vocês. É uma coisa bem simples, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. E vamos, então, analisar a foto aqui. O babado, ele não é tão grande, tá? Vocês podem ver aqui nessa foto que ele não fica muito pra fora do body. Ele é mais ou menos do tamanho do ombro da criança ali, né? E aqui, você pode reparar que o babado, ele não vai até o final. Esse daqui também, ele não é regulável, ele é fixo. Então, eu vou ensinar vocês a fazer fixo, mas se você quiser fazer regulável, o que eu aconselho você fazer, porque a mãe vai conseguir usar por muito mais tempo e ela vai gostar muito mais disso, tá? Então, vamos pra aula. Basicamente, eu vou ensinar vocês a fazer esse suspensório, o babado e como fazer essa saia com cos, se você quiser, tá? Se você não quiser, aí você pode fazer ela normal mesmo. Então, vamos começar essa aula, meninas. É uma aula de um quadro que eu criei lá pro meu Instagram. Porém, como eu achei que ficou pouco tempo lá pra mim explicar, eu trouxe a aula pra cá, tá? Pra eu poder explicar certinho. Já temos uma aula lá. Se você quiser dar uma olhadinha lá na aula, ficou super legal. Transformei o vestido Eloá em outro vestido, coloquei manga, tá? Então, vocês já viram o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Que eu expliquei pra vocês mostrando a foto. A saia que eu estou usando como base é essa aqui que eu vou pôr foto pra você ver, pra você ter uma noção do que eu tô falando, tá? Então, vamos lá, vou começar pelo suspensório. Lá no suspensório, vocês podem ver que ele começa ali, da onde termina a saia, né? Do comecinho da saia, termina o suspensório. Então, ali, esse encontro, você vai precisar da tabela BNT. Eu tenho a minha tabela à venda, tá, gente? Ó, a minha tabela, ela tem 16 páginas, porque eu fiz toda a explicação de como mede, ó, tá? Então, ela tem 35 medidas, se eu não me engano, ou 36, 35, ó. Tem altura de body, tá? Tem medidas super boas pra você poder fazer seu molde. Mas você pode usar alguma que você acha aí na internet. Lembrando, gente, que tem que ser tabelas atuais, tá? Porque a ABNT, ela se renova, né? Então, ela vai atualizando, algumas medidas mudam, tá? Bom, vamos lá, então. Eu vou pegar a altura do corpo, nós vamos fazer baseado numa criança de 1 ano. Porém, você vai olhar aqui, eu quero de 6 anos, de 8 anos. Você vai vir aqui e vai procurar a altura do corpo. Na minha tabela tá no número 10 e a altura do corpo de 1 ano é 21, tá? Então, você tem que fazer 21 pra frente e 21 pras costas, tá? Eu colocaria aí mais 1,5 centímetro, mais ou menos, de folga pro ombro, porque a gente não é reto, a gente é assim, ó, o nosso ombro. Ele não é assim. Então, se eu fizer 21 e 21, ali no ombro vai ficar faltando um pouquinho, né? Ombro de criança de 1 ano é bem pequenininho, mas é bom colocar. Então, eu vou simular aqui, tá? Ó, o suspensório, frente e costas. Mais ou menos. Então, aqui seria a altura do corpo da frente, a altura do corpo das costas. E aqui em cima eu vou colocar 2, tá? E aí, você tem que saber o quê? Aqui, você tem que dar um acabamento. Então, eu tenho que pôr. Quanto de acabamento eu quero pôr? Isso aí é você que vai decidir. Qual acabamento você tá fazendo? É overlock? Você só vai dobrar? Você tem que escolher qual quantidade. Eu vou colocar aqui meio centímetro para cada um.
Então, esse tamanho aqui seria 21 mais 21, 42, 43, 44 e 45, tá? Então, aqui seria 45 por quanto? Qual que é a largura da faixinha lá? Olhando por foto, não tem como a gente ter certeza. Então, o que que eu faço? Eu vou no olhômetro mesmo. Qual tamanho eu quero que tenha? É uma faixinha lá, um suspensório que ele não é tão fino, mas ele também não é tão grosso. Eu acredito que ali uns 2 centímetros fica ótimo. Então, eu tenho que ter 2 centímetros na frente, mais 2 para as costas e mais o acabamento da sua preferência. Aqui já daria 4, né? Porque seria frente e costa, que você vai dobrar o tecido, mais um acabamento de 1 centímetro. O meu ficaria com 5. Se você quer ela mais larga, aí você tem que aumentar. Aí, você vai fazendo assim. Quanto eu quero que ela fica? Primeiro, você define isso. Eu quero a minha que tenha 2. Então, 2 mais 2, 4. E o acabamento da sua preferência. Você tem que colocar o acabamento, porque na hora que você dobrar e costurar, se eu não colocar, ela não vai ficar com 2, tá? Lembrando que eu coloquei 1 centímetro de acabamento, mas eu tenho que costurar meio. Por quê? Eu tô dobrando ao meio. Então, é meio para cada tecido, tá? Então, aqui no meu seria 5. Essa seria a faixa, né? Aqui, como eu vou descobrir quanto de babado que vai aqui? O babado, pelo que eu percebi, ele sai daqui, ele vai aumentando e ele para aqui mais ou menos, tá? Ele não para aqui embaixo, então, ele para aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu já tenho 23, que seria a frente mais o ombro. Então, seria 23, mais a quantidade a mais que eu quero descer aqui. Então, por exemplo, não tem como a gente ter certeza olhando pela foto. Então, aqui, eu posso fazer o quê? Dividir por 3 e colocar a quantidade que dá aqui. Então, seria 21 dividido por 3. O valor é o que você vai aumentar aqui, tá? Então, 21 dividido por 3 deu 7. Se eu achar que tá muita coisa, eu posso diminuir para 5. Então, isso aí a gente faz para ter uma base, mas você não precisa seguir religiosamente, porque não é um padrão, não é uma coisa que é igual. A altura do corpo é padrão, eu não posso mudar essa medida. Mas essa medida eu posso, entendeu? É a configuração que eu quero no meu molde. Então, aqui seria, eu vou colocar mais 5, que daria 28 centímetros de babado. Porém, você tem que lembrar que o babado, para você franzir, você tem que ter mais tecido do que você precisa. Essa quantidade que a gente achou é para eu medir aqui na minha fita até onde eu vou parar o meu babado. Então, depois que eu fizer lá, cortar a fita, eu vou tirar esse meio de acabamento e vou começar a medir os 28 centímetros. Vou marcar que é onde meu babado vai parar, tá? E aí, como que eu faço para franzir? Qual que é a conta que a gente faz para descobrir quanto de tecido vai? Isso aí, gente, é uma variável, você vai decidir, tá? O que que eu costumo fazer? Quando é um babado muito franzido, que você vê mesmo que ele é franzido e tem muito tecido fazendo assim, ó, eu faço o resultado da quantidade que eu quero vezes 3, tá? Porém, aquele babado dá pra gente perceber que ele tem um leve franzido, não é um franzido muito grande, então eu faço vezes 2 esse valor aqui. Que seria 56 centímetros de babado. E aqui, eu arredondaria para 60, mas isso é o que eu quero fazer. Você pode usar só os 56. Eu acho mais fácil arredondar para 60 e também ele vai ficar um pouquinho mais franzido, mas também não tanto, né? Então, aqui eu arredondaria para 60 centímetros, tá? E como que eu faço esse molde? Primeiro, eu tenho que definir qual que é a largura que eu quero da faixa, né? Essa parte aqui, ó. Qual o tamanho dessa parte aqui que eu quero? Então, lá, eu já vou ter 2 centímetros, que é do suspensório. 2 centímetros. E aí, eu tenho mais uma partezinha que parece que dá o dobro disso, tá? Olhando a foto, tá, gente? Então, assim, eu posso fazer essa conta e não gostar do resultado. Então, eu vou diminuir ou vou aumentar um pouquinho. Essa parte é muito gosto pessoal, não tem uma regra, um padrão que você tem que seguir, não. Então, esse babado, como que eu faria? Vou definir primeiro. Me parece que ele tem o dobro. Nessa parte mais larga, ele tem o dobro dessa quantidade aqui. Que seria 4 centímetros, né? Dele aberto. Então, é 4 centímetros o babado que eu quero final.
E você tem que adicionar as margens de costura, tanto para você costurar ele aqui, quanto para você dar acabamento aqui. Então, pra dentro, mais meio centímetro, no máximo 1 centímetro, tá? Se você quiser mais. E aqui pra fora, vai depender do acabamento que você vai dar. Lá na foto, a gente vê que só passou uma overlock pra ficar aquele acabamento de overlock bonito, então não perdeu o tecido praticamente, tá? Eu colocaria mais meio centímetro. Agora, se você for fazer aquela mini dobra que eu faço aqui no canal, aí precisa de pelo menos 1 centímetro a mais, tá? Por quê? Você vai dobrar 2 de meio centímetro, né? Igual a bainha de lenço. Dá pra dobrar menor, dependendo do tecido, né? Então, seria mais, né? Aí, o acabamento vai ser o da sua preferência, aqui eu vou colocar 1. Então, seria 5,5 a minha faixa, já com acabamento. Então, você vai lá no papel, você vai pegar um esquadro, você vai fazer o ângulo certinho com o esquadro, tá? Aqui, eu já descobri que seria 5,5. Se você quiser arredondar para 6, também dá, não tem problema algum, tá, gente? Não vai fazer uma diferença muito grande. E aqui, a gente já descobriu o tamanho. Aqui, eu vou fazer a dobra do tecido, tá? Dobra do tecido. Então, aqui é metade desse valor, se eu vou cortar com dobra. Seria 30 centímetros o molde, tá? Você pode cortar direto no tecido também. Aqui, até mais ou menos aqui, ó, tipo, divide esses 30 por 3. 10. Então, seria 10 e 10. Então, a gente vai vir reto com essa parte aqui no 5,5 até 20 centímetros, né? Que seria 2/3 dessa parte. E aqui, você vai arredondar. Então, a gente já vai tá cortando isso aqui para os dois lados, tá? Então, deixa eu pegar alguma coisa aqui pra vocês verem como que é fácil fazer o arredondado, ó. Claro que você vai pegar uma coisa maior, porque você vai estar fazendo em tamanho real, né? Ó, não tem segredo. Essa pontinha aqui não tem segredo. Ai, Natália, mas eu não quero que fique tão grosso aqui. Isso aí também é opcional, tá? Eu vou virar aqui pra ficar melhor pra mim ver. Então, eu posso vir aqui e fazer mais assim. Aí, eu já deito aqui, ó. Tá? Ó. Aí, eu vou começar mais pra cá. Isso aí vai depender do resultado final que você quer, tá? Se você quer mais fino ou menos fino aqui na ponta. Os dois jeitos tá certo. O que vai mudar é o resultado final, a peça em si, né? O jeito que vai ficar o babado. Mas os dois jeitos estão corretos, não é que tá errado, tá? Então, seria isso pro suspensório. Conseguimos fazer bonitinho o suspensório, tá? Aí, se você quiser fazer o suspensório com margem pra colocar botão ou qualquer coisa que dê pra regular, até colocar mesmo aquele negocinho de bolsa, né, o regulador de bolsa, dá certo também. Aí, você tem que aumentar aqui, ó, a quantidade que você quer. Eu aumentaria aqui mais uns 11 centímetros pra baixo, tá? Pra também não ficar muito grande, né? Bom, agora seria a parte da saia, né? Esse daqui é o suspensório e o babado. Na parte da saia, nós já temos lá o molde pronto e também o tutorial que eu ensinei você a fazer o molde. Ele é só um retângulo assim, ó. Já com margem de bainha, com margem de acabamento, com margem para colocar o elástico. Então, aqui eu vou dobrar e vou enfiar o elástico. Agora, no caso, se você quer fazer separado, igual tá lá na inspiração, você vai fazer o quê? A minha saia, aqui na tabela BNT... Cadê a saia, gente? A saia curta, ela tem de 1 ano 23 centímetros, tá? Então, seria... deixa eu pegar o desenho aqui pra vocês entenderem. Aqui. Então, pra vocês entenderem, ó, ela sai daqui e para no joelho. Esse é o medido da bermuda e da saia curta, que tá lá na nossa tabela. É dessa forma aqui que mede. Ah, eu quero que ela fique mais curta, aí tem que diminuir, tá? O nosso suspensório, ele para bem aqui, por isso que eu uso a altura do corpo, que seria essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. 23 centímetros, eu já sei que eu tenho que ter no final. Aqui na minha, ela tem 23 centímetros, mais margem de bainha, mais a margem para eu poder dobrar e enfiar o elástico. Lá, o que você vai fazer? De quanto você quer o seu cos? Ah, eu quero do tamanho do meu elástico, eu vou usar um elástico tamanho de 2 centímetros de largura.
Então, você vai pegar os 2 centímetros do seu elástico de largura e vai dobrar. Seria 4 centímetros mais o acabamento. Então, o nosso cos, ele ficaria 4 mais o acabamento da sua preferência. Então, aqui, por exemplo, eu usaria 1 centímetro. Então, o meu cos, ele tem 5 centímetros pela largura que você quer da saia. A largura eu já vou explicar, tá? Então, o cos, a gente já sabe que ele tem 5 centímetros. Tem que descobrir a largura dele agora. Aí, como funciona a largura? A cintura, pela tabela BNT, de 1 ano, ela é 50, tá? Então, aqui, pra minha saia ficar franzida, eu tenho que ter 50, pelo menos, ela vai ficar reta. Mais 50, se eu colocar 50 mais 50, ela já dá uma franzida, tá? É o dobro da cintura, mas ela não fica tão franzida. O que eu costumo fazer? Eu faço 50, né, o tamanho da cintura, independente de qual tamanho, vezes 3. Porque daí eu vou ter o dobro do tamanho da minha cintura, né, sobrando na saia. Então, aqui seria 1,5 m. Então, aqui eu colocaria o cos de 1,5 m. Isso eu tô ensinando você fazer, gente, com o cos separado, mas do tamanho da saia. Porque aquela saia, ela não me parece que ela franziu ela pra colocar no cos. Se você quer um cos menor e a saia maior, você vai ter que franzir a saia e colocar lá no cos, tá? O cos, aquele lá, é de elástico, então não tem por que eu fazer ele menor. Por quê? Geralmente, a gente faz um cos menor quando eu quero a parte da frente da minha saia sem elástico. Então, acaba que o meu cos ali da frente, ele é menor, tá? Então, aqui eu vou fazer do tamanho da saia mesmo. Então, o que a gente faz? 1,5 m por 5 centímetros o nosso cos. E a saia, você vai ter que fazer o quê? Eu quero um cos de 4 centímetros, porém, ele vai ficar com 2 a hora que eu dobrar, né? 2 centímetros. Então, eu tenho que fazer o quê? Tirar 2 centímetros dos 23, tá? Então, ficaria aqui 21. Nesse 21, eu tenho que adicionar minha margem, tanto para eu costurar aqui no cos, como para eu fazer minha bainha. A bainha vai depender do que você quer. Se você quer uma bainha larga, fica bonito também, você tem que aumentar mais. Se você quer uma bainha fininha, aí aumenta a quantidade que você quer. Eu costumo fazer o quê? 2 centímetros para a bainha, então seria 21 da saia mais 2 da bainha, mais o meu acabamento daqui. Aqui eu coloquei 1, então aqui eu tenho que colocar 1 também, tá? Porque é o mesmo acabamento, afinal, você vai estar grudando o seu cos na saia, entenderam? Então, ficaria 23, 24 centímetros, tá? Já com acabamento. Por 1,5 também. Esse daqui seria o nosso molde da saia, pra fazer com cos, tá? Já o meu, se você comprar meu molde, ele já está embutido o cos aqui. Você só vai dobrar, né? Dar aquele acabamento na pontinha e enfiar o elástico. São resultados diferentes, tá? Não vai ficar igual o resultado final. Porque vai ter uma costura aqui, ó, unindo essa parte nessa, se você fizer desse jeito que eu expliquei. Então, ele dá, né, uma visibilidade na saia diferente. Não é que fica mais bonito, não é que tá certo e que tá errado. Só fica diferente mesmo o resultado final, tá? Então, é isso, faria desse jeito pra fazer essa peça. Lembrando que o molde do body já temos à venda. E também, gente, nesse mês de agosto, a nossa promoção do mês, todo mês eu faço promoção. Se você quer ficar por dentro, me segue no Instagram ou no Facebook, que eu posto lá direto, tá? Promoção do mês de agosto é R$10 cada molde da categoria macacão. Não entra molde novo, tá? Molde lançamento do mês não entra na promoção. E jardineiras. Jardineira balãozinho tá na promoção. Todas as jardineiras. Então, nossa promoção é R$10 cada molde dessas duas categorias somente no mês de agosto, tá? Então, o link do meu site, ele tá aqui embaixo. O meu site é automatizado, é seguro, gente, pra você poder comprar. E ele é automático. Então, se você comprar um molde 2 horas da manhã e colocar o e-mail com a escrita correta, você vai receber na hora o e-mail, tá? O que acontece? Tem muitas meninas que ficam ansiosas na hora da compra e erra a digitação do e-mail. Então, se faltar alguma letra ou se você escrever o seu e-mail da forma errada, o e-mail não chega pra você, porque não tem como o site enviar para um e-mail inexistente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das pessoas que eu recebo falando que não chegou o molde, colocou o e-mail errado, ou colocou o e-mail do marido, ou colocou um e-mail que não usa mais, tá? Então, só isso que tem que prestar atenção. E é isso, se você gostou desse quadro, comenta aqui embaixo para eu trazer outras opções para vocês. Lembrando que é
uma inspiração de Halloween, mas você não precisa fazer pro Halloween, você pode fazer pro Natal, ou sem tema nenhum, tá bom? É isso, se deu pra entender, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal pra apoiar meu trabalho, e eu continuar aqui no YouTube com vocês, trazendo tutoriais legais, e eu continuar aqui no YouTube com vocês, trazendo esses tutoriais